Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de aulas, vamos continuar aprendendo, né? Mesmo em tempo de coronavírus, nós podemos continuar aprendendo, vocês são líderes, vocês são crianças proativas, né? Muito bem, então, vamos estudar, então? Convido vocês a abrirem a apostila de língua portuguesa na página número 40. Página de número 40. Vocês se lembram que nós estávamos estudando sobre as fotolegendas? Sobre as legendas, que são aquelas frases que ficam escritas logo abaixo das fotos? Muito bem. Vocês se lembram que nós criamos legendas para a foto da torneira e para a foto da menina? Muito bem. Vocês se lembram que nós lemos a manchete da notícia do Homem-Aranha, né? Muito bem. Nós escrevemos palavras com A e M, A e N, com A, o A e o tio, com O e tio e com ão. Muito bem, agora na página 40, o que nós vamos fazer? Encontre e pinte no quadro as palavras com C cedilha. Todas as palavras que forem escritas com C cedilha, vocês pintem, por favor, tá bom? Vamos lá? Na primeira linha aqui, qual palavra que nós podemos encontrar? Ação. Ação é escrita com C cedilha, né? Então, vocês podem estar pintando. Vou riscar aqui, tá? Ação. Na segunda linha, olha aqui, ó. Caça. Qual mais que tem na segunda linha? Berço. Muito bem. Na terceira linha, aço, aço, aço. Qual mais na terceira linha? Açucarado. Vamos lá? Açucarado. Na próxima linha, pontuação. Epa, prof, errou aqui. Pontuação. Muito bem. Tem mais alguma aqui nessa linha? Tem. Nós temos a palavra onça, o nome de um animal. Na próxima linha, quais outras palavras que nós podemos encontrar com C cedilha? Açaí. Tem mais alguma nessa linha? Não. Na antepenúltima linha, intenção. Tem mais alguma? Paçoca. Na penúltima, começo. Suíça, nome de um país. E na última, espaço e palhaço. Muito bem. Então, todas essas palavras são escritas com C cedilha. Agora, copie as palavras que você pintou no quadro acima. Então, todas essas palavras que nós pintamos, nós precisamos escrevê-las aqui. Vamos escrever, então, a primeira. Ação, vírgula. Caça, vírgula. Berço, vírgula. Aço, vírgula. Açucarado, vírgula. Pontuação, vírgula.
onça. Qual que é a próxima? Açaí, vírgula, intenção, vírgula, paçoca, vírgula, começo, vírgula. Suíça é o nome de um país, então nós precisamos escrever a primeira letra maiúscula, tá? Suíça, vírgula, espaço, daí pode terminar assim, e palhaço ou vírgula palhaço, tá? E palhaço, ponto final. Muito bem. Muito bem, então. E a última palavra foi palhaço. Agora, no exercício 4, junte o LH e as vogais e forme sílabas. Depois escreva uma palavra que tenha essa sílaba no início, no meio ou no final dela. Veja os exemplos. Vamos lá? Então, LH com O, forma lho. Lho. Qual palavra que nós podemos escrever que tenha lho? Olho. Olho. Muito bem. LH com U forma lhu. Nós temos a palavra silhueta, contorno, né? LH com E, formamos lhe. Qual palavra que nós podemos escrever que tenha a sílaba lhe? Vou dar um exemplo. Mulher, tá? Então, com lhe, nós podemos escrever mulher. LH com I. LH mais I. Li. Certo? Muito bem. Qual palavra que nós podemos escrever que tenha li? Qual palavra? Escolhido, escolhido, encolhido, abelhinha, LH mais A. Nós formamos lhá. E qual palavra que nós podemos escrever que tenha a sílaba lhá? Nós podemos escrever ilha. E podemos escrever outras também, né? Muito bem. Agora vamos para a página 41. Observem a foto desta mulher. Quais das legendas abaixo poderiam acompanhar esta imagem? Marque um X nas respostas que considerar possível. Então, não será apenas uma, será mais de uma, tá bom? Então, quais das legendas a seguir, que eu estarei lendo, podem acompanhar essa imagem? Letrinha A. Carla mal consegue acreditar ao ver sua melhor amiga chegar para uma visita surpresa. Poderia ser essa legenda? Sim. Então, se sim, vamos marcar um X. Letra B. Carla está muito alegre, pois ela acaba de saber que foi a ganhadora do sorteio de uma viagem. Poderia ser essa frase? A legenda para essa foto? Sim, poderia. Então, vamos marcar um X. Letrinha C. Carla está bem triste, chora muitas lágrimas sem parar. Ela está chorando? Não, então essa frase não poderia ser utilizada como legenda para esta foto.
Na letrinha D, Carla fica apavorada quando percebe as baratas que voam ao seu redor. O que vocês acham? Que essa frase poderia servir de legenda para essa foto? Alguns alunos poderiam dizer que sim, outros poderiam dizer que não, tá? Eu vou respeitar a opinião de vocês. Agora, a letrinha C, se vocês marcassem, estaria errada, né? Porque ela não está triste e não está chorando, tá? Mas a letrinha D poderia ser possível também, né? Poderia ser que as baratas não estivessem visíveis para nós, né? Mas então eu deixo a escolha de vocês, tá? Só não pode marcar a letrinha C, tá bom? Número 6. Observe a imagem e crie duas legendas para a mesma cena. Uma positiva e outra negativa. Observem a cena desse cãozinho. Qual legenda positiva que nós podemos criar para esta foto? Então, segundo ano, qual que é a legenda positiva que nós podemos criar para essa foto? O animalzinho está indo viajar. Ele pode ir solto num carro? Não, o dono dele foi bem responsável, né? Então, qual legenda que nós podemos criar? Vou colocar um exemplo e vocês podem estar criando de vocês, tá bom? Muito bem, então. Vou colocar assim. Use sempre o cinto de segurança ao transportar animais em veículos motorizados. Muito bem. E uma legenda negativa que nós podemos criar para esta foto? Qual poderia ser a legenda negativa? Que tal? Como costumava morder até o dono, o cachorro passou a andar só amarrado, mesmo no carro. Legal, né? É uma sugestão, tá? Como costumava morder até o dono, vírgula, o cachorro passou a andar só amarrado, vírgula, mesmo no carro, ponto final. Então, nós criamos uma legenda positiva e uma negativa para a mesma foto. Muito bem. Agora, virando a página, nós vamos trabalhar com notícia. Notícia é informação. Vamos observar essas fotos? Nós temos duas fotos. A primeira, o que está escrito na legenda dessa foto? Crianças lendo notícia em jornal. Na segunda foto, crianças assistindo ao noticiário na TV.
Muito bem. Como você fica sabendo do que acontece no Brasil e no mundo? Como que vocês, alunos do segundo ano, ficam sabendo sobre as notícias que estão acontecendo em Chapadão do Sul, ou no estado do Mato Grosso do Sul, ou em outros estados, ou no Brasil, ou no mundo? Como vocês ficam sabendo do que está acontecendo? Pelos comentários dos pais de vocês, por outros adultos, vocês ficam sabendo na escola, vocês ouvem rádio e ouvem essas notícias, vocês assistem na televisão e ficam sabendo, vocês veem na internet. Como que vocês ficam sabendo das notícias, das coisas que estão acontecendo? Existem várias maneiras, né? Muito bem. Como é chamado o texto que informa os acontecimentos do mundo? Como que é chamado o texto? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de notícia. Muito bem. Se nós estamos falando de notícia, e quando a gente ouve uma notícia, quando a gente lê uma notícia, muitas coisas nós podemos ficar sabendo através dela, da notícia. Então, ela informa, a notícia nos informa o que está acontecendo, né? Então, como que é chamado o texto que informa os acontecimentos do mundo? É chamado de notícia. Agora, pergunta número 3. Por qual meio de comunicação as notícias são divulgadas? Alunos do segundo ano, a prof pergunta para vocês: por qual meio de comunicação as notícias são divulgadas? Elas podem ser divulgadas através do jornal. Quais fontes? Quais outras fontes que nós podemos obter notícias? Através de jornal, de revistas, na TV, no rádio, nos sites de notícia, no portal eletrônico, né, na internet, no telefone celular. Muito bem. Agora, vamos para a página 43. Vamos lá? No módulo 8, você estudou a manchete e a foto legenda de uma notícia sobre um ovo de Páscoa gigante. Vocês se lembram que nós estudamos sobre essa foto? Muito bem. Agora você vai ler a notícia inteira. Acompanhe a leitura do professor. Muito bem. Então, nós vamos virar a página para nós lermos a notícia inteira, tá bom? Qual que é o título da notícia? A manchete. Maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil. Qual que é a legenda dessa foto? O ovo demorou cerca de 1 mês e meio para ficar pronto. Foto de Rap Brasil, foto Arena. Muito bem. Agora, então, nós conhecemos a manchete de uma notícia, que é o título dela. Nós conhecemos a legenda de uma foto, que é o que descreve o que o fotógrafo quer mostrar para o leitor através daquela foto, certo? E agora nós vamos ler a notícia sobre essa manchete, sobre essa foto, sobre essa legenda. Vamos ler então? Página 44. A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, recebeu mais uma atração em 2019. Um ovo da Páscoa gigante colorido, considerado o maior do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. A escultura, que é feita de aço, olha só, possui 15 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares.
Foi necessário 1 mês e meio para o ovo ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol, conhecida na cidade pelos ovos pintados. A construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade, para divulgar o Osterfest, evento para comemorar a Páscoa, que recebe cerca de 200 mil visitantes durante as 5 semanas em que é realizado. O ovo será exibido até maio. Essa notícia foi publicada no jornal Joca Digital, né, no ano de 2019. Muito bem, vocês percebam que antes nós tínhamos o título da notícia, nós tínhamos a foto, nós tínhamos a legenda dessa foto, mas nós não tínhamos todas as informações sobre esse ovo. Nós não sabíamos de que material ele havia sido construído, nós não sabíamos em que cidade, em qual estado do Brasil ele foi construído. Nós sabíamos que ele ficava no Brasil, mas nós não sabíamos o estado e nem a cidade, certo? Nem o material que ele foi feito. Para que ele foi feito, né? Ele foi feito para um evento, né? Um evento de turismo na cidade, para divulgar a cidade. Muito bem. E nós temos 2 palavras aqui que estão no nosso glossário. Atração. O que significa atração? Distração, divertimento. E turismo, conjunto de serviços que visam entretenimento e, eventualmente, a outras finalidades para atender turistas. Então, para que esse ovo de Páscoa gigante foi construído? Simplesmente para enfeitar a cidade? Não. Como que ele é? Ele é um ovo de Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo. É feito do quê? De aço. Qual que é a medida dele? Quanto que ele mede? 15 metros de altura. E 15 metros de altura equivale à altura do quê? A altura de um prédio de 5 andares. Quanto tempo levou para que essa escultura ficasse pronta? 1 mês e meio. Muito bem. E a artista que construiu essa escultura, ela é conhecida já na cidade, né? Por fabricar ovos pintados, né? E ela fabricou agora dessa vez uma escultura. E por quem foi organizada essa construção? Pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade. Para quê? Para divulgar a Osterfest, o Osterfest, um evento que comemora a Páscoa. E com esse evento, a cidade recebe cerca de 200 mil visitantes, 200 mil pessoas que vêm de outros lugares para conhecer, para participar desse evento, né? Muito bem, olha só que interessante. Agora, nós vamos para a página 45, trocar ideias. Vamos lá? Por qual meio de comunicação seus familiares preferem receber as notícias? E você? Vocês não precisam escrever, tá? Nós só estamos trocando ideias. Vocês e seus familiares preferem receber notícias por qual meio de comunicação? Eu prefiro particularmente pela internet. E vocês? Você se interessa por qual tipo de notícia? Por notícia esportiva, por notícias sobre política, notícias sobre filmes, sobre lançamentos de filmes, de desenhos, de super-heróis.
Qual tipo de notícia te desperta interesse? Muito bem. Número 3. Como você obtém informações sobre o que lhe interessa? Se você gosta de assuntos de esporte, de notícias de esporte, onde que você consegue informações sobre esse assunto? Sobre esporte? Se é sobre lançamento de filmes, onde que você fica sabendo sobre os lançamentos de filmes? Se é sobre desenhos infantis, onde você fica sabendo sobre os lançamentos desses desenhos, o dia que estará passando? Muito bem. Existem várias fontes de informações, né? Como a gente falou antes. Existe o jornal, existem revistas, existem rádios, internet, TV, né? Muito bem. Agora nós vamos responder as questões sobre o texto do ovo de Páscoa gigante que nós acabamos de ler. Em que local e data a notícia foi publicada? Vamos lá? Vamos voltar lá para a gente ver. A notícia foi publicada no jornal Joca. Muito bem. Foi publicada no jornal Joca. Jornal Joca. Muito bem. E qual que foi a data? O local e a data que ela foi publicada? Então, foi publicada no jornal Joca. Qual que é a data? 16 de abril de 2019. Vamos escrever isso então? Vamos escrever na número 1. Vamos lá? Vamos lá então. A notícia foi publicada no jornal Joca. É um nome, então nós precisamos escrever com a primeira letra maiúscula. Jornal Joca, vírgula, dia 16 de abril de 2019. 16 de abril de 2019. Muito bem. Qual é o assunto da notícia? Essa notícia que nós acabamos de ler está falando do quê? Está falando de um ovo de Páscoa gigante. Está falando sobre um ovo de Páscoa gigante e colorido. Vamos escrever lá então, na questão número 2. Vamos lá? Qual é o assunto da notícia? O assunto da notícia é o anúncio do maior ovo de Páscoa colorido. É só do Brasil ou é do mundo? Do mundo. Muito bem. O maior ovo de Páscoa colorido do mundo. Número 3. Daí na questão número 3, pergunta qual material que foi usado para a construção da escultura. Vamos ver qual que é o material? Vocês devem se lembrar, né? Quando nós fizemos a leitura, a escultura que é feita de aço. Muito bem. Vamos escrever? Vamos lá. Número 3.
foi usado. Vamos lá, então. Foi usado aço com C, cedilha. Muito bem. Número 4. Qual é o nome da artista responsável pela pintura do ovo gigante? Qual o nome da artista? Vamos procurar? A artista responsável pela pintura foi Silvana Pujol. Vamos escrever? Vamos lá, então. Eu vou marcar aqui. Ó. Artista Silvana Pujol. Agora vamos escrever. Qual é o nome? O nome da artista é Silvana. Escreve Pujol. Muito bem. Número 5. Com qual intenção a escultura de ovo gigante foi construída? Quando a artista resolveu criar a escultura, ela teve uma intenção. Ela não criou simplesmente porque ela achou que iria ficar bonito, porque era algo que ela tinha vontade de fazer. Ela criou para quê? Para divulgar o evento da cidade chamado Osterfest. Muito bem. Vamos marcar aqui? A prof irá marcar. Para divulgar o Osterfest. É o evento que atrai turistas. Quem são turistas? Pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados. A escultura foi construída com a intenção de divulgar o, letra maiúscula porque é um nome, Osterfest. Ponto final. Muito bem. Agora, na questão número 6, na página seguinte, na página 46. Você já tinha ouvido falar do Osterfest? De acordo com o que você leu, o que significa? Vocês já haviam ouvido falar sobre esse evento lá no estado de Santa Catarina? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. E vocês? Mas, de acordo com a notícia que a gente leu, o que significa esse evento Osterfest? Vamos ver? Para divulgar o Osterfest, evento para comemorar a Páscoa. Então, ele é um evento, é uma festa, é um acontecimento da cidade para atrair turistas, em que se comemora a Páscoa. Vamos escrever então? Vamos lá. Vamos escrever. É um evento vamos lá. É um evento para
comemorar a Páscoa em qual cidade que é de Santa Catarina? Vamos lá? Vamos voltar ao texto? Qual que é o nome da cidade? Onde foi feita essa escultura? A cidade, o nome dela é Pomerode. Pomerode. Esse é o nome da cidade. Em qual estado que fica? Santa Catarina. Muito bem. Vamos lá terminar de escrever. Então, é um evento para comemorar a Páscoa em Pomerode. Muito bem. Número 7. Releia o crédito da notícia que você acabou de ler. O que é o crédito da notícia? Quem escreveu, quem publicou a notícia. Então, foi Jornal Joca Digital, Cultura, 16 de abril de 2019, disponível no site www.jornaljoca.com.br, portal /maior ovo de Páscoa decorado do mundo, fica no Brasil. Acesse em 12 de julho de 2019. Os créditos de uma publicação são as informações sobre o autor, se houver, o veículo de comunicação, o local e a data da publicação. E essas publicações podem ser na internet, né? Nesse caso aqui foi na internet, não foi? Jornal Joca Digital disponível, não tem um site? Então foi publicado na internet. Os créditos apresentam também o link do site, aqui ó, https jornaljoca.com.br, né, /portal /maior ovo de Páscoa decorado do mundo, fica no Brasil. E a data de acesso é em 12 de julho de 2019. Muito bem. Então, o crédito da notícia é o veículo de comunicação que publicou a notícia, né? Se for uma pessoa que escreveu e publicou, vai estar o nome dela. Nesse caso aqui, não foi uma pessoa, foi um jornal. Muito bem. Agora, marque com um X o veículo de comunicação em que a notícia foi publicada. Ele foi publicado numa revista impressa, num jornal impresso. Jornal impresso é o jornal de papel, tá? Jornal digital ou revista digital? Olha aqui, Jornal Joca Digital. Jornal Joca Digital. Então, ele é um jornal impresso ou é digital? Um jornal digital, porque é um jornal que a gente acessa via internet. Muito bem. Aqui nós temos a sugestão de um livro recontado por Naomi Adler, Contos de Animais do Mundo Todo. Editora São Paulo, Martins Fontes, 2011. Há animais diferentes nos vários países do mundo. Nessa obra, a autora coletou diferentes histórias sobre eles e fez um livro muito interessante para lermos e conhecermos a cultura de outros povos. Contos de Animais do Mundo Todo. Essa é uma sugestão de leitura. Muito bem, então, segundo ano, essa foi nossa aula de hoje de português. Um super beijo para vocês. Até a próxima!